Evangelho de João, capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 4 até o versículo 8. O Senhor Jesus diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, o lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Eu queria uma ênfase especial para o versículo 5 e o 8. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Meu Deus, oramos pedindo graça, favor do Senhor, a liderança do Teu Espírito Santo, para que a gente possa, ó Deus, não apenas receber da compreensão, e clamamos mais do que o entendimento natural, clamamos por revelação, por entendimento espiritual, mas mais do que esse nível de compreensão. Nós oramos pela aplicação personalizada do Senhor, oramos pela capacidade de direcionar isso no íntimo de cada um de nós, que só o Senhor pode fazer. Nós te pedimos mais do que, ó Deus, um momento natural de oratória ou exposição ou argumentação humana. Nós pedimos que a Tua palavra alcance o nosso coração e cumpra o Teu propósito para esse tempo e para essa hora, em nome de Jesus. Amém. Eu brinquei com a questão do Feliz Ano Novo, mas como essa é a minha primeira ministração na nossa igreja esse ano, eu estava esperando esse momento para compartilhar uma palavra que Deus trouxe ao meu coração ainda no fim do ano passado. Escrevemos um pequeno texto na agenda dos líderes de célula, e aquele pequeno texto, na verdade, é a resenha dessa mensagem. O que Jesus está falando aqui, e foi registrado, por João, pelo Espírito Santo, através de João, aqui no capítulo 15 do seu Evangelho, na verdade, Jesus não falou isso somente para os seus 12 apóstolos, Jesus não falou isso só para os discípulos que o rodeavam, além dos apóstolos. Na verdade, é uma palavra dele para todo e qualquer discípulo, em toda e qualquer época, em qualquer lugar. Mas apesar de ser algo que genericamente tenha sido dito a respeito de todos os discípulos, eu creio que para nós, como igreja local, é uma palavra esse ano que tem um propósito de ser um trilho profético. Deus trouxe isso muito forte ao meu coração, e eu quero compartilhar essa palavra, e o tema que eu quero dar para essa mensagem hoje é frutificação, a marca dos discípulos. Jesus termina dizendo no versículo 8, e assim vos tornareis meus discípulos. Se você perguntasse para qualquer um deles que estava ali, seguindo Jesus, comprometidos com Jesus, se eram discípulos, a resposta, provavelmente, a probabilidade era grande deles responderem, sim, nós já somos. Mas Jesus está dizendo, para que vocês se tornem meus discípulos, vocês precisam dar não apenas fruto. Ele usa essa expressão no versículo 5 e no 8, vocês precisam dar muito fruto. E assim vos tornareis meus discípulos. Jesus mostra que uma das características, uma das marcas dos seus discípulos é a frutificação. E é a respeito de frutificação que eu quero falar e conversar com vocês hoje. Eu disse que, além de ser uma palavra para todo crente, em toda época, em todo lugar, ela tem vindo como um direcionamento profético de Deus, parte de um trilho, de um propósito que Deus tem para nós. Eu creio, e eu quero declarar isso sobre você, eu quero declarar isso sobre nós como igreja, sobre essa casa. Eu creio que esse ano vai ser um ano de muita colheita.
Nós, ao longo dos anos, temos gerado, não só por meio de serviço, de trabalho, mas de muita oração. Eu acredito, temos gerado uma colheita que ela está para se concretizar de uma forma assim que vai ser tremenda, vai ser poderosa. Nós queremos viver frutificação. Em primeiro lugar, porque esse é o desejo e a expectativa de Deus. Mas eu creio que para que isso se torne realidade, nós precisamos tanto entender como praticar o que Jesus está nos ensinando. Porque enquanto ele fala aquilo que ele está falando aqui, ele na verdade está nos revelando uma espécie de receita, ele está nos dando alguns princípios. E, obviamente, quando Jesus está falando sobre fruto, se a gente quer entender e praticar isso, talvez a primeira pergunta mais importante a ser feita é: o que são esses frutos? Uma vez que isso é a marca, é caracterizado por Jesus como a marca dos discípulos, é importante que a gente entenda qual é essa marca que a gente tem que manifestar. E tem duas coisas que eu quero falar na introdução dessa mensagem. A primeira delas é que Jesus não está falando apenas de trabalho. E a segunda é, o que ele está falando não exclui trabalho e serviço. Embora não se limite a isso, também não exclui. E eu quero usar outras duas citações de Jesus para que a gente tenha uma ideia dessa questão dos frutos. A primeira delas é para provar que Jesus não está falando só de trabalho. Ela está lá, se você quiser me acompanhar, em Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 15, Jesus está falando contra o que ele mesmo adjetivou e classificou, chamando de falsos profetas. Então ele diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Então Jesus diz: colhem-se porventura uva dos espinheiros, ou figos dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, e nem a árvore má produzir frutos bons. E toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Essa afirmação Jesus faz em relação aos ramos da videira, e nós precisamos entender que esses dois assuntos não estão desassociados. Versículo 20, assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Agora, do que Jesus está falando como frutos, quando ele fala dos falsos profetas? Ele não está falando de trabalho. Porque a partir do versículo 21, me acompanha, ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Quando Jesus está dizendo pelo fruto você pode conhecer a árvore, se ela é boa ou não, ele não está falando de trabalho. Até porque esses que ele classificou como falso profeta trabalharam. Estavam reivindicando o reconhecimento do seu trabalho. Eles não apenas dizem que expulsaram demônios, não apenas dizem que profetizaram no nome do Senhor, mas a pergunta é: em teu nome não fizemos muitos milagres, não foram poucos. Então você não pode tirar deles a performance, a produtividade. Eles produziram resultados, eles trabalharam. Mas Jesus está dizendo: eu não vejo no trabalho de forma isolada a frutificação. Ele diz: o padrão de vida que vocês viveram, permitindo a iniquidade, demonstrando um baixo nível de interação com a minha pessoa, com a minha natureza, com a minha identidade, revela que vocês não produziram bons frutos. Então, obviamente, o que Jesus está falando sobre frutos lá em João 15, não se limita apenas a trabalho e serviço. Por outro lado, nós podemos olhar para o que Jesus diz, não só em João 15, não só em Mateus 7, mas também lá na frente, em Mateus 25 e 35. Se você puder também dar um pulo lá e me acompanhe, e você vai descobrir que Jesus fala do que é chamado de o julgamento das nações, no momento final, uma prestação de contas que também envolve trabalho. Ele diz: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro, me hospedaste, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar?
O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Por outro lado, a partir do versículo 41, diz que ele vai se dirigir a um outro grupo, que negligenciou o serviço. Ele vai dizer: apartai-vos de mim. Então nós precisamos de uma forma equilibrada entender, querido, que fruto, antes de mais nada, fala da nossa vida com Deus e de manifestarmos a natureza de Deus. Mas não exclui a manifestação do serviço como um transbordar e uma extensão disso. Então, seja hoje ou em outras palavras, vamos ministrar ao longo dos anos, ao longo desse ano, nós nem queremos reduzir a frutificação só ao serviço, mas também não vamos tirar esse aspecto, porque não tem como ser desassociado. Durante essa viagem que nós fizemos, na minha conta, nós ficamos 49 dias, rodando ali pelos Estados Unidos. Desses 49 dias, só 6 dias, nós precisamos dormir em hotel. Tirando esses 6 dias, em situações estávamos, não tínhamos contato, conhecidos, todos os outros, nós ficamos na casa de irmãos. E quando você fica dentro da casa de alguém, especialmente se fica mais de um dia, no convívio você começa a conhecer melhor as pessoas. E algo que eu amei ouvir da boca dos meus filhos foi dizendo: pai, como é bom conhecer gente que é crente de verdade. Porque a gente olha, querido, para a vida de algumas pessoas e a forma como elas vivem, não no culto, não naquele momento onde todo mundo está programado para funcionar e agir como crente, mas no dia a dia. É ali que nós começamos a localizar se nós estamos transbordando ou não os frutos que se esperam. E eu creio que Deus espera de mim e de você, na nossa conduta, na maneira que vivemos e também no nosso serviço. Que a gente entenda que a frutificação é uma marca dos seus discípulos. É parte da expectativa e do desejo de Deus para com cada um de nós. Você pode dizer amém? Mas como eu disse, Jesus nos revela algumas coisas importantes. A primeira delas, ele fala no versículo 4 sobre permanecer nele e ele em nós. Repete isso no versículo 5. No versículo 5 ele diz: sem mim nada podeis fazer. Irmãos, eu creio que nós estamos numa transição como igreja local para um tempo de frutificação como nunca antes. Eu não estou falando apenas daquilo que ano após ano vai, obviamente, sendo acrescentado, aumentado, progressivamente. Eu creio em algo que, além da escala natural de crescimento que a gente está vivendo ano após ano, que nós vamos viver uma intervenção e uma manifestação sobrenatural de Deus. Eu creio nisso de coração. Mas para que a gente possa viver a frutificação, nós precisamos entender o caminho que Jesus está nos apontando. E o primeiro dele diz respeito à vida que eu e você precisamos ter de relacionamento com Deus. Jesus está falando sobre permanecer nele e ele em nós. E nós precisamos entender como a nossa comunhão, o nosso relacionamento diário com o Senhor Jesus vai afetar a nossa produtividade em todas as áreas, a nossa frutificação. Uma coisa que me chama a atenção em Atos 4,13, quando a Bíblia fala dos apóstolos, logo depois de Jesus ter ressuscitado, ser assunto aos céus. Em Atos 4, a Bíblia diz assim: e reconheceram, 4,13, que eles haviam estado com Jesus. Pensa numa frase que me chama a atenção há muito tempo, desde o início do meu ministério. Reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Eu creio que além do reconhecimento, da aparência, da fisionomia, esses já não eram aqueles que andavam do lado do mestre, estava aqui. A Bíblia, mais do que isso, está dizendo que eles demonstravam e transbordavam o fruto de um convívio e um relacionamento próximo e íntimo com a pessoa do Senhor Jesus. Eu creio que nós precisamos entender que aquilo que nós podemos fazer para Deus está intimamente ligado ao quanto nós estamos conectados com Ele. Até porque a ideia de Deus não é que eu e você façamos na nossa força, na nossa habilidade, nem na nossa capacidade. Por boca do profeta Zacarias, o Senhor disse: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Jesus disse: sem mim vocês não podem fazer nada. Mas se não estamos conectados com Ele, e nós precisamos entender, querido, que antes de fazer qualquer coisa para Deus, mesmo trabalhar para Ele, existe uma prioridade. É o lugar onde nós precisamos estar dia após dia, de comunhão e relacionamento com o Senhor. Eu sei que eu não estou falando nenhuma novidade, mas isso é algo que não pode ser em momento nenhum negligenciado. Até porque o que Deus espera, querido, é que o nosso trabalho, aquilo que a gente faz,
seja uma extensão ou um transbordar daquilo que a gente é. Qual o confronto dele com aqueles que ele classificou de falsos profetas? Ele não está dizendo que eles não trabalharam, mas está dizendo que o trabalho deles não condizia com aquilo que eles eram. E o que Deus espera de mim e de você, não é que Ele não espera que a gente trabalhe. Nós vimos que haverá julgamento sobre isso, Ele espera. Mas o que Ele espera também não é apenas que a gente trabalhe, mas que o nosso trabalho seja uma extensão transbordada do que nós somos. Isso tem que ser afetado, a nossa identidade tem que ser determinada e afetada pelo nosso convívio e relacionamento com o Senhor. Em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, a Bíblia fala de Deus como galardoador ou abençoador daqueles que o buscam. Mas interessante, quando a Bíblia apresenta essa característica de Deus, de recompensador dos que o buscam, ela não apresenta apenas como algo que Deus faz. Hebreus 11:6 diz, Deus é galardoador. Não é algo que Ele faz. Aquilo que Deus faz é o transbordar do que Ele é. É uma extensão da sua própria essência e da sua própria identidade. E na verdade, Deus espera que comigo e com você, querido, não seja diferente. O fazer é importante, mas Ele não substitui o ser. E Ele deve ser uma extensão daquilo que nós somos. E nós precisamos entender que o lugar da comunhão com Deus é que vai afetar profundamente aquilo que nós somos. Você olha para a igreja no Novo Testamento e você vai descobrir logo no início que os apóstolos não demoram para tirar uma conclusão. Quando em Atos 6 eles levantam a primeira equipe dos diáconos, eles dizem, vamos levantar pessoas para esse importante trabalho. Eles reconhecem que era importante, mas eles estão dizendo, nós não podemos mais fazer isso sozinhos. Nós precisamos de gente. E o argumento que o apóstolo Pedro dá é, nós não podemos abandonar a palavra de Deus para servir às mesas. Eles dizem, nós vamos delegar funções e vamos perseverar na oração e no ministério da palavra. O que eles estão dizendo? Se nós perdemos a capacidade de manter um relacionamento profundo com o Senhor Jesus, tudo aquilo que Deus nos deu para construir nesse mundo através da igreja, será comprometido. Ele estava dizendo, antes de mais nada, a origem de tudo o que nós temos para fazer começa no nosso relacionamento com Deus. E o que nós queremos quando falamos de trabalho, querido, não empurrar ninguém, sobrecarregar ninguém para um lugar de tanta tarefa que ele sequer consiga ter a sua relação com Deus. A gente gosta de dizer que é ali, no seu relacionamento diário com Deus, que tudo começa. Esse ano eu estou reativando, ressuscitando um livro que estava esgotado há muito tempo, parado há muito tempo nosso. Uma publicação, um livreto chamado Devocional Diário. Ano passado eu ministrei sobre isso, né? Esse ano eu estou num comprometimento com Deus e comigo mesmo, de espalhar e voltar a proclamar essas mensagens essenciais. Se eu e você comprometemos a nossa relação pessoal com Deus, a intensidade, a qualidade da nossa relação, do nosso devocional, não adianta pensar no resto. Mas se gastarmos tempo ali, desse momento com Deus, acredite, vai sair todo o restante. Na cabeça de alguns, a oração continua sendo só um monólogo. Eles vão diante de Deus e falam, e pede, e é só isso. A oração, querido, ela deveria ser uma conversa, ela deveria ser um diálogo, não um monólogo. Por boca do profeta Jeremias, Deus diz, invoca-me que te responderei. Mas ele não parou aí. Então a gente pode pedir, a gente pode esperar que ele responda. Mas ele diz também, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Sabe o que ele está dizendo? Eu também quero falar. E ele está dizendo, e eu vou revelar coisas extraordinárias. Não existe algo no lugar do relacionamento que é poderoso. E que vai transformar o nível da nossa frutificação e até do nosso trabalho. As pessoas de vez em quando me perguntam, pastor, quando é que Deus te dá as mensagens que você prega? É quando você está estudando a Bíblia? Eu digo quase nunca quando estou estudando a Bíblia. Muitas vezes quando estou estudando a Bíblia, às vezes eu sinto que eu esbarrei no que eu chamo de uma semente. Um bom pentecostal talvez diria, tem mistério. Eu sinto que tem algo ali, mas parece que nada desenrola. Sabe quando normalmente eu começo a entender as coisas, ligar os pontos, quando eu estou orando? Porque Deus disse, invoca-me, que te responderei, mas Ele também disse, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que tu não sabes. Querido, tudo precisa começar no nosso relacionamento diário com Deus. E nós precisamos fazer como meta desse ano, de resoluções do novo ano, ainda dá tempo, estabelecer um nível mais sério, mais disciplinado, mais contínuo de relacionamento com Deus. Amém? A segunda coisa que eu quero destacar naquilo que Jesus disse, a primeira
é o relacionamento com Deus. A segunda tem a ver com a motivação correta para a frutificação. Sabe, querido, muitas vezes a gente pode descobrir que algo é errado, não por aquilo que a pessoa está fazendo em si, mas pela motivação com que ela faz. Muitas vezes não é o que se faz que está errado, mas a motivação pode estragar e comprometer tudo. A motivação pode fazer toda a diferença. Jesus está falando a respeito de dar muito fruto, não só fruto, mas muito fruto. E não dá para negar que seja falando da vida cristã ou de trabalho, ele está falando de resultado. Muito fruto, querido, é resultado. E as pessoas enxergando uma vida cristã diferenciada em nós, é resultado. A gente trabalhando, tocando, muita gente, é resultado. Agora, o ser humano tem um certo problema com as conquistas. Ele tem muitas vezes uma inclinação a achar que foi ele mesmo e a se orgulhar daquilo que alcançou. Em Deuteronômio 8, lá no versículo 18, 17, 18, o Senhor fala com a nação de Israel e diz: quando vocês entrarem em Canaã, não digam no seu coração, o meu braço me proporcionou essas coisas. Ele diz, quando vocês começarem a olhar os resultados de tudo, vocês estão experimentando a bênção em todas as áreas. Deus diz, além de não dizer isso, que foi o seu braço. Lá o Senhor adverte, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é quem te dá o poder de adquirir riquezas. Deus está dizendo, não ache nem que foi você, que você chegou lá sozinho, e nem se orgulhe. O orgulho é uma questão séria e delicada. A maioria, alguns têm a façanha de conseguir isso antes da hora, mas a maioria de nós não tem muito orgulho antes de muita conquista. O nosso orgulho começa a crescer na proporção das nossas conquistas. Você olha para o livro de Daniel e vai se deparar com a cena daquela de Nabucodonosor, olhando e dizendo, não, é essa grande Babilônia que eu edifiquei. As pessoas têm uma inclinação a isso. E eu creio que nós precisamos ter muito cuidado. Estou no ministério há muito tempo, e não só local, né? Viajando pelo Brasil, pelo mundo, você conhece, né, muita gente. Eu tenho conhecido gente de tudo quanto é canto, em tudo quanto é fronte ministerial, expressão ministerial. Eu vou te dizer uma coisa, eu fico assustado quando alguns grupos começam a experimentar muito resultado e demonstram, não estou falando de um, de dois, são muitos deles, um comportamento assustador. Às vezes eles começam a achar a quarta pessoa da Trindade. Normalmente isso não vem antes dos resultados. Começa a vir depois. E sabe, querido, se Deus vai nos levar a um lugar de frutificação, e eu creio que vai, nós precisamos manter o nosso coração no lugar correto. Jesus diz, nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Qual o propósito de dar fruto? Diga comigo, é glorificar ao Pai. Fala para alguém ao seu lado, fala o propósito de dar muito fruto. É glorificar ao Pai. Isso significa o quê, querido? Que Deus não está necessariamente querendo nos colocar em evidência, mas através de nós, Ele quer ser colocado em evidência. E nós precisamos ter um coração, querido, cauteloso. Em primeiro lugar, se nós estamos negligenciando o nosso tempo com Deus, é porque nós estamos acreditando que podemos fazer isso sem Ele. Já está errado. Em segundo lugar, mesmo investindo tempo com Deus, e de lá extraindo habilidades sobrenaturais que vão além das nossas, para termos resultados que nós não poderíamos gerar, nós precisamos manter sempre o coração no lugar de reconhecimento. Paulo, o tempo todo dizia, ele dizia, eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Ele não falava isso batendo no peito. Ele dizia, não eu, mas a graça de Deus comigo. A graça de Deus comigo. O que Paulo está dizendo? Eu não sou o cara. Existe favor de Deus sobre minha vida. Em outras palavras, está dizendo, a Ele seja a glória. Irmãos, nós precisamos cuidar com motivações. Eu era ainda um garoto, começando o ministério, nas primeiras pregações, e alguém me disse, vou te dar um conselho. E me contou a história de um camarada que subiu pregar num determinado culto e reunião, e ele subiu todo cheio de si. Mas a coisa não fluiu, não rendeu, não andou como deveria. E no final, quando desceu, estava murcho, arrasado. E quando desceu, um pregador mais sábio olhou para esse rapaz e disse, se tivesse subido do jeito que desceu, teria descido do jeito que subiu. E esse é um princípio bíblico. Jesus diz, quem se exaltar, será humilhado. Quem se humilhar, será exaltado. Irmão, é fácil deixar a produtividade subir na cabeça. Você olha para os fariseus e você vai descobrir que eles eram um grupo de alta performance.
Lá em Lucas 18, a Bíblia fala de um fariseu orando no templo, se comparando com outro publicano. O publicano está do seu lado, lá dizendo, Deus, tem misericórdia de mim, sou um pecador. E o fariseu do lado, é mesmo. Porque ele começa a dizer, Senhor, eu te dou graças, porque eu não sou como esse pecador miserável do meu lado. Irmão, se eu sou o miserável do pecador e ouço o cara orando desse jeito, eu penso, já estou em pecado mesmo, acho que eu desci a mão. É uma coisa assim, é um insulto, é uma afronta. E ele começa a orgulhar, jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo quanto ganho. Irmão, bota na ponta do lápis, está melhor que a maioria dos crentes. Quando você olha para a produtividade. Mas quando o coração começou a se inchar com aquilo, a motivação, querido, quando é corrompida, corrompe o resto. Eles jejuavam, eles davam esmola, eles oravam, mas Jesus disse que chegou um momento onde eles estavam fazendo isso só para serem vistos pelos homens. A ideia já não dizia mais respeito a glorificar o Senhor, dizia respeito a colocá-los em evidência. E meu querido, é uma advertência que eu e você, cada um de nós, precisamos dela o tempo todo. À medida que o favor de Deus se manifesta sobre nós como casa, nós não podemos, e a gente tem dito essa frase desde que essa igreja começou, nós não somos melhores do que ninguém, nós não somos os únicos. E nós precisamos entender, querido, que o reino de Deus é muito maior do que apenas aquilo que nós estamos fazendo. Nós somos uma pequena parte, uma pequena engrenagem de algo que é muito maior. Quando vemos outra igreja crescendo, e às vezes mais do que a nossa, a gente tem que se alegrar por isso, porque é o reino de Deus. Nós não estamos competindo com ninguém. Não podemos nos permitir em momento nenhum, querido, dessa medição de força. Se tem alguém com quem nós queremos lutar e competir, é contra o diabo e o inferno. Nós queremos mais almas para o Senhor do que aquelas que o diabo está conseguindo fazer com que o sigam. Ele é o único com quem nós temos que competir. Agora, quando se trata de outra igreja, querido, a nossa motivação deve ser a mais correta. Eu tenho orado a Deus dizendo, Senhor, nós queremos ter nessa cidade mais igrejas do que bares. Nós queremos ver o reino sendo estabelecido, nós queremos ver as igrejas crescendo. A gente não tem que ser a maior, a gente não tem que ser a melhor, a gente não tem que ser a mais forte. Nós queremos ver o teu reino se estabelecendo. Agora, quando o coração começa a se inclinar para um lugar, querido, onde nós queremos a evidência, nós já estamos errando. Eu quero pedir a você cuidado e cautela. A gente tem falado muito sobre a importância de que você convide pessoas para o culto, para a célula. E quando a gente fala isso, querido, estamos falando principalmente de gente que ainda não conhece a Jesus e precisa ser alcançada. Paulo, escrevendo tanto aos romanos como aos coríntios, ele fala sobre não entrar em campo de outro. Nós definimos isso como ética ministerial. Alguém que já está sendo, querido, cuidado, alimentado, servido numa igreja, você não precisa tentar arrastar para cá. A gente tem um outro nome para isso, chama proselitismo. Nós podemos deixar essas pessoas sendo abençoadas aonde estão, e nós precisamos acreditar que é um trabalho a ser feito com gente que não tem o Senhor Jesus na igreja. Isso, além de ética, querido, é manter o nosso coração no devido lugar. Você consegue entender? Motivação, querido, é algo delicado. No início da igreja, há 10 anos e meio atrás, uma das orações que eu fiz a Deus logo nos primeiros anos, eu falei, Deus, me permita ficar pelo menos 1 ano em Curitiba sem viajar. Só 1 ano. Não estou te pedindo muita coisa. 1 ano sem alugar nenhum, dando todo o meu gás na igreja. O Espírito Santo me perguntou, por que você quer fazer isso? Eu falei, para cuidar do seu rebanho. Ele me disse, os lugares onde eu te levo e te envio, também não é o meu rebanho? Eu falei, tá bom, para cuidar do meu rebanho. Que você me confiou. Deus me disse, a sua preocupação é genuinamente voltada ao meu rebanho que eu te confiei? Ou você quer dar o gás logo, para ver a coisa deslanchar depressa, para mostrar aos seus amigos da cidade que você é tão bom quanto eles? Pensa num tapa na cara. De luva de pelica, mas na cara. Sabe, querido, muitas vezes a gente consegue mascarar motivações erradas. E a nossa motivação deveria ser uma só. Não é a gente ser colocado em um lugar de evidência. É a gente querer glorificar, exaltar a Deus por meio da nossa frutificação. Jesus está mostrando que esse é o propósito. Sabe, querido, o interesse de Deus não é no trabalho em si, que é parte da frutificação. Quando a gente ensina aqui na área de finanças, normalmente, ao que eu digo, os nossos pastores dizem, Deus não está interessado no meu e no seu dinheiro. Deus espera que na nossa contribuição a gente expresse honra. Aquilo que nós entregamos é só a consequência de um valor interior para com ele que alimentamos e definimos como honra.
Quando nós falamos do trabalho, querido, não podemos pensar de forma diferente. O que Deus quer de mim e de você não é trabalho, não é serviço. E eu quero te mostrar isso pela Bíblia. Em Apocalipse 2, na carta à igreja de Éfeso, uma das 7 igrejas da Ásia, lá do Apocalipse, o Senhor começa falando com a igreja de alta performance, de alta produtividade. E diz, eu conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança. Aí Deus fala com eles e diz, suportastes provas por causa do meu nome e não desanimaste. Colocaste à prova os que dizem apóstolos e não são e os achaste mentirosos. Irmão, isso é a igreja dos sonhos de todo pastor, alta performance. Os caras trabalham, tem labor, tem perseverança, não desanima no meio de problema. A qualidade da coisa altíssima, porque eles realmente eram criteriosos. Mas o Senhor se dirige ao anjo, ao mensageiro da igreja e diz, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Sabe o que Deus está dizendo? Se o seu trabalho não é uma expressão do seu amor para comigo, eu não estou nem aí para o seu trabalho. Ele chega ao ponto de dizer, lembra de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática as primeiras obras, e diz, se não virei contra ti, e removerei do seu lugar o seu candeeiro. O que é o candeeiro? Apocalipse 1, o capítulo anterior, explica isso. João, na visão dele, vê 7 candeeiros, 7 candelabros. E ele vê também 7 estrelas. E o anjo explica. O mistério que viste dos candelabros e das estrelas é esse. Os candelabros são as igrejas. E as estrelas são os anjos, ou os mensageiros que Deus colocou nessas igrejas. Deus está dizendo para esse cara que tem uma alta performance, se você não voltar a me amar, eu tiro a igreja que eu lhe confiei, não importa a performance que você tenha. Porque o que Deus está dizendo, o que eu queria nunca foi o seu trabalho, o que eu queria era o seu amor, transbordando na forma de serviço, mas o seu amor. Jesus pergunta para para Pedro, lá em João 21, Pedro, tu me amas? Ele responde, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. O que é que Jesus lhe diz? Apacenta as minhas ovelhas. Ele pergunta a segunda vez, Pedro, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Imagina se fosse eu falando, já ia estar meio indisposto na terceira. Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que ele está dizendo? Você quer demonstrar seu amor para mim? Me sirva, amando aqueles que eu amo, se importando com aqueles com os quais eu me importo. Em outras palavras, ele está dizendo, o que você vai fazer para mim precisa ser o transbordar do seu amor para comigo. O meu e o seu trabalho, querido, deveria ser uma manifestação do nosso amor, da nossa gratidão e da nossa disposição de honrar o Senhor. Nada mais além disso e nada menos do que isso. Você pode dizer amém? Motivação correta, glorificar o Pai. Em terceiro e último lugar, eu quero falar da dimensão dessa frutificação. O Senhor está falando sobre produzir não apenas fruto, mas muito fruto. Recapitulando para quem está anotando, eu quero encorajar vocês a ter cada vez mais esse costume, vai facilitar a conversa da célula. Em primeiro lugar, o relacionamento com Deus, permanecer nele e ele em nós. O segundo, a motivação correta, glorificar o Pai. Em terceiro lugar, é a dimensão dessa frutificação. Ele está falando não só de fruto, mas de muito fruto. E a gente precisa entender aqui, querido, que nós não estamos lidando com Deus exigente, que não está só satisfeito com fruto e tem que ter muito fruto. Nós não estamos lidando com Deus que está tentando botar pressão em nós, porque encontrou em nós mão de obra gratuita ou bem barata. Nós não estamos falando de um Deus que precisa usar a gente. Nós estamos falando, na verdade, de um Deus que quer nos levar a um lugar de realização, onde Ele mostre que nós podemos fazer as coisas não na nossa limitação, mas na força, no poder, na unção e na graça dEle. Um Deus que quer nos levar a níveis extraordinários de conquista. Quando Ele está falando sobre mais fruto, querido, Ele não está falando como um Deus exigente que nunca está feliz, contente ou satisfeito. Mas está falando como um Deus que quer nos levar a um lugar de realização e de satisfação. Irmão, o homem é uma máquina de produtividade. Desde a sua criação ele demonstra isso. Todos nós temos um anseio de conquista, um anseio de realizações. O problema é que muitos de nós botamos energia só para as realizações terrenas. E muitas vezes não botamos para aquilo que é eterno. Parte de nós só consegue se realizar por meio de conquistas. E Deus quer nos levar, querido, a um lugar de realização.
Eu acredito que quando a gente não consegue viver para manifestar serviço e essa frutificação, além daquilo que eu sou em Deus, precisa transbordar com aquilo que eu e você vamos fazer pelos outros. Não dá para falar de fruto, querido, limitando só o trabalho. Não dá para falar de fruto tirando trabalho e serviço. Não existe vida cristã sem serviço. Aliás, seria a coisa mais egoísta do mundo a gente pensar num relacionamento com Deus sem transbordar isso na vida de ninguém. E a razão pela qual eu reconheço que muitos crentes estão vivendo uma vida espiritualmente, até emocionalmente estagnada, é porque estão vivendo só para si. Alguém disse com muita propriedade, a razão pela qual o mar morto, é tão estéril, é porque ele só recebe água e não distribui. Então, aquela água que fica parada e acumula, evapora, os sais ficam, a densidade de sal naquela água chega a ser de 1/3. Muitos de nós que temos nos tornado algo semelhante a uma morta, a gente só quer receber. Agora, aquilo que você não dá para alguém, querido, você perde de outro jeito. Acaba não ficando. E o sal depois você perde. É de esterilidade. Nós precisamos entender que é um lugar, querido, de realização no serviço. Irmão, deixa eu te dizer, não é só estar ocupado. Eu não quero que você entenda o serviço de Deus como uma espécie de terapia ocupacional. Vai além disso. Eu e você fomos criados e projetados por Deus para sermos abençoadores. Quando não estamos vivendo como tais, o nosso coração jamais vai encontrar um nível de alegria e de realização que poderia ter, como quando estamos vivendo nesse lugar. É impressionante, se você olhar na Bíblia, você vai descobrir muita gente que chamou a atenção de Deus pelo que fazia para os outros. Existe bênção nisso? Existe. Mas se a gente for fazer para os outros só porque tem bênção, nós voltamos para o mesmo ponto do egoísmo. É a mesma coisa fazer caridade e passar recibo, reivindicando o reconhecimento daquilo. Como alguns grupos acreditam, não, eu faço isso para melhorar a minha condição na próxima encarnação. Continua sendo egoísta. Nós precisamos entender que Deus quer justamente tirar esse eu e o ego do centro e nos levar a um lugar onde matamos a nossa própria natureza carnal e encontramos realização. Quando Deus está falando, eu espero de vocês mais fruto, Ele não está botando pressão na gente para sugar, drenar nossa força, nossa energia. Ele está dizendo que você só vai descobrir realização quando entrar num lugar de profunda frutificação. E nós precisamos entender, querido, que se Deus está falando de muito fruto, significa ir além daquilo que nós já fomos. Eu creio que a vontade e o desejo de Deus para nós, nesse ano como igreja local, é que a gente possa romper, é que a gente possa entrar num lugar de servir mais pessoas do que já servimos, de evangelizar mais do que já evangelizamos, de discipular e cuidar mais do que já fizemos, de abraçar, querido, essas oportunidades de serviço. Eu quero encorajar você. No início, a nossa ênfase e a linguagem é encorajar os irmãos para conseguir estar numa célula. Depois que 90 e tantos % da igreja passaram a estar, o nível de encorajamento agora subiu. Nós queremos encorajar você, nada correndo, nem com pressa, existem processos, mas a sonhar com a liderança de uma célula. Nós queremos encorajar você a sonhar com a oportunidade, a bênção de poder tocar e discipular pessoas. Há um lugar de realização nisso. Além de glorificarmos a Deus, que é o propósito central, há um lugar de realização. Então, Deus não está tentando usar a mim e a você, querido, a qualquer preço e custo para fazer o que Ele quer. Ele nos ama, Ele se interessa por nós. E quando Ele olha para alguém, como o anjo da igreja de Éfeso, que está trabalhando muito, mas fora do esquadro, ele diz aí, se for para ser desse jeito, eu não quero. Eu quero aquilo que te mantém alinhado comigo e com o meu coração. Eu quero encorajar você. Eu quero que você fique em pé para parecer que está acabando. Eu quero encorajar você a olhar para esse ano que está diante de nós. Estabelecer uma meta que envolva pelo menos 2 coisas. A primeira delas, lançar-se em Deus intensamente, fortalecendo o seu relacionamento com Ele. A segunda, que tem que ser uma consequência da primeira, desejar, não apenas frutificar, mas ser muito frutífero, dar muito fruto. Você pode dizer amém? Você recebe essa palavra? Eu quero te encorajar a estabelecer alguns alvos na sua vida de oração. A maioria de nós
Preciso ser movido por alvos, preciso de direção. E um deles, querido, é que na sua vida de oração, aquilo que você é, precisa ser muito afetado na sua vida de oração. Jesus nos ensinou a dizer, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Nos ensinou a tratar de assuntos como perdão, está tudo lá na oração modelo. Por quê? Se o meu e o seu coração se torna amargurado, a nossa capacidade de frutificar é comprometida. A Bíblia diz, da mesma fonte não jorra água doce e amarga. É difícil, querido, levar boas novas e o amor a pessoas quando eu e você estamos vivendo num lugar de amargura. Seja amargura emocional ou amargura do pecado. Aliás, a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Alguém falou para a gente na viagem, diz, não importa o que a gente começa a conversar. Você pode falar de futebol, pode falar de política, Irmão, observa um crente de verdade, não demora muito tempo. A gente vai para o mesmo ponto. A gente já está falando de Jesus. Eu fico feliz quando eu vejo isso nas pessoas. Eu fico feliz quando as pessoas reconhecem isso na gente. Porque a boca fala do que está cheio, o coração. É por isso que eu não consigo entender um crente que nunca fala de Jesus. Eu fico me perguntando o que é que está no coração dele. Eu não consigo entender, querido. Eu olho o Senhor Jesus tocando algumas pessoas que Ele curou pelos milagres. Ele dizia, não conta para ninguém. Nem Jesus proibindo conseguia conter os caras. Eu às vezes cheguei a pensar, será que é porque o ser humano é do contra? Será que se a gente proibir de evangelizar, eles vão começar a fazer só para ser do contra? Não, a verdade, querido, é quando o coração de alguém está pegando fogo. Nem Jesus pedindo silêncio, os caras conseguem se segurar. E o meu e o seu coração precisa estar incendiado. É isso que vai acontecer naquele primeiro ponto do lugar de relacionamento. Quando o nosso coração vai se enchendo cada vez mais dele. A gente não consegue ficar sem isso, cara. E eu quero te encorajar a colocar lá como seus alvos de oração. Não só essa mudança interior, que eu e você precisamos experimentar cada vez mais. Mas também as questões de serviço. Se a sua comunhão com Deus está boa, querido, você vai começar a perceber que as coisas que Deus fala não diz respeito só a você. Filipe está evangelizando em Samaria. Está no melhor momento do ministério dele, vivendo um avivamento que está chacoalhando a cidade inteira. Mas de repente o Senhor fala com ele e diz, Filipe, larga isso tudo de lado. Eu quero que você vá para uma estrada que está deserta. Em outras palavras, aqui você está impactando talvez milhares, no mínimo centenas. Mas eu quero que você vá para um lugar que não tem ninguém. Irmão Filipe nem discute com Deus. Ele vira as costas para aquele avivamento todo que está acontecendo e vai para um lugar que não tem ninguém quando ele chega. Mas não demora muito, está passando alguém. Uma pessoa só. Um etíope. Filipe consegue evangelizá-lo, batizá-lo, ganha esse camarada para Jesus. E diz a tradição que foi por meio desse eunuco etíope convertido que o evangelho se espalhou por toda a Etiópia. Uma pessoa se tornou a porta de entrada para o evangelho, para toda uma nação. Porque alguém foi sensível para perceber Deus. Porque alguém entendeu que ele não tinha que defender o seu ego. Não, eu tenho que ficar aqui, esse avivamento é meu. Eu que comecei. Alguém cujo coração tinha um desejo, uma motivação. Eu quero glorificar o Pai. E se o Pai está me direcionando para cá, eu venho para cá. Agora é impossível andar no lugar da vontade de Deus, não ver muito fruto. Esse cara que chacoalhou a Samaria se tornou também a porta de entrada para o evangelho na Etiópia. Sabe, querido, nós precisamos estar nesse lugar. Quando eu e você estamos orando, e Deus começa a falar aos nossos corações, e não vai, o centro do universo, que não é eu e você, não somos apenas nós. O que Deus está fazendo vai muito além de nós. E Ele sempre vai querer chamar atenção para alguém, que eu e você podemos talvez dar uma palavra de ânimo, de encorajamento. Alguém que nós podemos dar um pouco de atenção, de apoio, derramar um pouco de amor ou consolo no coração. Alguém que podemos guiar a Cristo, alguém que podemos socorrer ou ajudar de alguma forma. Nós precisamos viver nesse lugar. Mas não adianta estar lá, querido, porque tem uma liderança pressionando você a bater meta
ou cumprir alvo. Não adianta estar lá por nenhuma outra motivação que não seja essa que é gerada e tratada por Deus continuamente. Eu gostaria que nós orássemos não apenas aqui agora, mas que você comece a clamar a Deus. Às vezes a gente conversa com algum querendo encorajá-lo a envolver-se um pouco mais. A pessoa já tem a resposta dela pronta: pastor, não tenho tempo, eu não posso. Às vezes pergunto para alguns: você já orou sério sobre isso? Não. Digo, então ora um pouco. Tenta descobrir se não é Deus nos usando para te abrir uma porta e uma possibilidade. Porque se a gente for um pouquinho mais sério nisso, querido, nós vamos descobrir Deus colocando o tempo todo diante de nós oportunidades para que esses frutos se manifestem. Não pela nossa força, esforço ou capacidade, mas por causa da graça dele. Eu não vim aqui para botar pressão em você, mas eu espero que você receba isso hoje, não apenas como instrução bíblica, mas como parte de um trilho profético. Nesse ano, nós vamos avançar como igreja para grandes conquistas, em nome de Jesus. Mas Deus quer que essas grandes conquistas, querido, seja a soma das conquistas de cada um de nós. Não apenas porque tivemos alguns heróis, alguns valentes que resolveram muito, mas porque cada um decidiu fazer a sua parte. Não porque dever satisfação para ninguém, não porque tinha que honrar homem algum, mas por uma disposição do coração, dizer: eu quero glorificar o meu Pai. Espírito Santo, ajuda-nos. Ajuda-nos não apenas a entender o que o Senhor está dizendo, mas a processar devidamente e de forma prática quando saímos desse lugar. Senhor, nós clamamos graça e favor sobre cada um. Clamamos aquela aplicação personalizada da Tua palavra que só o Senhor pode fazer. Clamamos que o Senhor abra os nossos olhos, nos ajude a enxergar pelo Teu Espírito aquilo que o Senhor está propondo a cada um de nós. Clamamos que no nosso coração, na nossa vida, possam ser gerados ajustes e o devido alinhamento. Clamamos por graça e favor do Senhor sobre cada um de nós, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Em nome de Jesus e para a glória de Deus. Se você crê e concorda, diga amém.